Olá, casais, seja você bem-vindo no Você e Eu Podcast, um podcast para ativar o amor no casamento, e hoje ele vai ser quente, hein? Meu nome é Michael, sou o host desse podcast, junto com a parte mais bonita do Você e Eu, a Suzy. Obrigada, meu marido. E hoje temos um casal muito especial aqui, porque eles são culpados. Culpados. Que bom, que bom. Na verdade, responsáveis pelo nosso podcast. A gente queria agradecer vocês hoje, porque se pessoas ou casais estão sendo abençoados hoje, vocês foram usados para isso. Que bom, ficamos felizes. Só para o pessoal entender, a gente foi convidado por vocês vai fazer uns 5 meses. E ali que virou a chave de a gente fazer algo parecido. Viu, Michael e Suzy, então falar, a parte bonita do casal também está aqui, né? Como você falou. Mas a gente viu o potencial de vocês. Né? Então, foi Deus que iluminou para que a gente que agradece a presença, né, Edna? E que bom que a gente foi inspiração para vocês, porque o conteúdo de vocês é muito bom, né? A gente conhece N pastores, eu sou filha de pastor também, Michael, nasci, meus pais já eram pastores, mas pastores que olham para esse lado da vida pessoal não são muitos, né? E com o conteúdo que vocês têm, e é a base, claro que nós temos que cuidar da vida espiritual, né? Mas nós somos corpo, alma e espírito, então a gente tem que olhar para as pessoas nessas 3 vertentes, né? E eu fico muito feliz que a gente foi inspiração para vocês, fomos para outras pessoas também, né, nesse quesito de trabalho, de criar o podcast. Sendo exemplo, exato, né? Inspiração, né? Exemplo eu acho que só Jesus, mas inspiração sim. Dando gancho rápido da Edna, parabéns, porque hoje na mídia social qualquer um tá. Mas ter coisas com conteúdo, não são todos, né? E a gente também acompanha vocês, como a Edna, parabéns, um trabalho muito bonito, muito bacana, né? E que inspira muitos casais. Né? Parabéns. Obrigado. Deixa eu apresentar então o casal. Ops, desligou. Deixa eu desbloquear aqui. Isso acontece em todas as famílias. Nos melhores casamentos. Então, para quem não conhece o casal, é o Dr. Roberto Esmeraldino, médico geriatra pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Atualmente faz parte do corpo clínico do Hospital Santa Catarina, em Blumenau. Edna Esmeraldino, doutora em psicanálise clínica, pós-graduada em neurociências pela Pontifícia Universidade Católica PUC do Paraná. Especialista em comportamento humano e sexualidade pela Harvard Business School. Temos um doutor e uma doutora aqui com a gente. Gente, o nosso tema de hoje é sexo sem vergonha. Então a gente quer falar sobre sexualidade, tá? Sexualidade. E a gente quer começar já com um pouquinho de polêmica para o nosso público ficar ligado. Que se não é para causar polêmica, a gente nem vai, né? Exatamente. Vocês também nos convidaram para falar sobre sexualidade, e é algo que vocês falam, Edna, talvez um pouquinho mais, mas na área de atuação de vocês lidam com sexualidade, com o corpo. Então a primeira pergunta seria para as mulheres e para a Edna: quais são as 5 principais queixas das mulheres na hora do sexo? Então eu vou pedir que você dê 3 delas e a Suzy complemente. E depois os homens, quais são as 5 maiores queixas dos homens na hora do sexo? Se tiver queixa, né, homem? E eu complemento também, tá? Vamos lá, começar com a Edna, que é a tua área. Vamos lá. As queixas são várias, né? Conforme a faixa etária, enfim, mas uma das principais questões, né, das mulheres, que o homem, ele é muito momentâneo, ele quer naquele momento, instintivo, e a mulher, ela precisa de uma preparação maior, né, então a questão das rapidinhas, as mulheres, em algumas situações, elas também gostam, só que o homem, ele é mais básico nisso, e hoje, principalmente, o homem não tem tempo para se dedicar ao sexo, e a mulher prefere não fazer do que fazer com mal qualidade. Eu acho que rapidinha sempre não funciona. Até funciona, vai muito do casal, mas a maioria, os homens estão rapidinhos demais, vamos dizer assim, né? A mulher precisa de uma preparação maior. E aí hoje a gente tem também a questão da ejaculação precoce, que é um problema sério, né? Que ela vem em detrimento, em muitos casos, da pornografia, né? Ela acaba estragando esse lado do casal. E a mulher, ela se ressente disso, né? E o terceiro motivo, mas talvez fosse o primeiro a ser olhado, né? A mulher, ela não é ouvida. O homem não pergunta para a mulher o que ela gosta, como ela gosta, e no início do relacionamento, as mulheres acabam indo... ok, beleza, vai deixando passar. Mas a mulher, ela se ressente disso. Então, se ela não é ouvida, ela prefere não fazer sexo do que fazer um sexo de má qualidade, né?
O que você acrescentaria, Suzy? Total. Né? Era o meu primeiro também, a questão de ser muito rápido e a questão da pornografia total, porque a pornografia mostra que o rapidinho funciona, mas para mulher não funciona. Não funciona. E a pornografia ela é muito mais voltada pro lado masculino, pro público masculino. Então, eu, por experiência própria, eu acho que na questão da rapidinho tem que estar muito a ver também com o período menstrual da mulher, entendeu? Se ela já tá tendo uma lubrificação natural naqueles dias, então acho que sim. Agora, esperar que isso funcione o mês todo... Os homens deveriam seguir aquele personagem que eu nem sei de qual novela é, mas eu assisti várias vezes que ele falava, mulher, se apronte, que hoje eu vou lhe usar. José viu que ele falava isso, ele deveria mais ou menos ir preparando, né, o ambiente. Aquele ditado, como é que é? A mulher é micro-ondas. O homem é como um micro-ondas e a mulher é um fogão a lenha, né? Você tem que cortar a lenha, tal. É completamente diferente. Total. E neurologicamente, o cérebro da mulher e do homem são totalmente diferentes, né? O homem, ele utiliza um hemisfério de cada vez, ou racional ou emocional. Então, quando ele quer sexo, ele está totalmente no emocional. Então, ele desliga a lógica. Ele esquece todo o resto. Por isso que o homem, ele precisa entender que a mulher funciona desse jeito e saber que ela não é como ele. Então, se ele quer só sexo, ele está só no emocional. Ele precisa entender que a mulher, ela precisa ativar os dois hemisférios. Então, eu preciso usar o lado romântico, sim, mas também tem que ter uma racionalidade ali, tem que ativar os dois lados do cérebro, né? Viu, Suzy? Por isso você pede, fala mais, Maico, fala mais, e é difícil falar. Agora a gente tem a explicação neurológica. É hora de diálogo, e o homem tá pensando em outra coisa, né? Eu vou contar uma experiência pessoal, né, que até eu acho que o Roberto nunca ouviu, mas pra mim virou piada, entre as minhas amigas virou piada, no meu primeiro casamento. Meu marido não falava nada, ele era muito quieto. E eu falava igual o homem da cobra, né? Como diz o ditado, de ficar com a garganta seca. Eu pensava, pô, mas a criatura não fala nada. Aí um dia eu falei pra ele, por favor, fale alguma coisa. Eu quero saber se eu tô indo certo, se eu tô agradando ou não. Os dois casaram virgens, inexperientes, né? Mas eu falava pra caramba e ele não falava nada. Aí ele, beleza, resolveu se preparar, né? Aí um dia lá, sem mais nem menos, dele começou a esboçar que ia falar alguma coisa, né? Mas ele fez um elogio tão inadequado que eu falei, fica de boca calada, não fale mais nada que tá tudo certo. Ele me chamou de carinhosa, eu falei, ai gente, pelo amor de Deus, aqui não, né? Pode ser, ai, sua. Eu falei, vai vir lá um gostosa, né? Sei lá, a gente quer sentir o máximo. Ele, sua, carinhosa, não, pelo amor de Deus, fica de boca calada que é melhor. Então tem muito isso, né? Do inadequado, mas um casal também que casa, né? Dentro dos preceitos do que a palavra de Deus fala, um casal virgem, digamos assim, eles vão ter que se adequar, se ajustar, e mesmo um casal que tem experiência, cada um tem o seu jeito de ser, e é necessário um período de ajustes, né? Para que a coisa realmente fique boa, né? Eu tenho algumas coisas que eu quero perguntar aqui, mas vamos ainda para a parte dos homens. Eu estava pensando aqui, Michael, né? Eu estava falando assim, eu vou falar, mas tá pegando na vida prática pessoal. Uma coisa que veio até semana passada, muito interessante, a frequência das relações. Você falou, né? Eu acho que o casal tem que estar muito sintonizado e tem que ser bom para os dois, né? Se um caso ali de um paciente, né? Que ele queria, por ele tinha todo dia. Minha esposa não, minha esposa também, poxa, não é assim, né? Todo dia assim, meu amigo, tem alguma coisa errada também, né? Já não é tão novo, então, e ela, cada 15 dias, tal, cada casal sabe o seu timing, né? Então, primeiro, eu diria assim, a frequência, né? Você falou que às vezes rapidinha, demorada e tal. E segundo, é o cair na rotina. Sim. É normal que o casal ele vai se conhecendo, vai tendo uma rotina, isso é normal. A gente tem que ter criatividade para apimentar um pouco a relação. Né? Então, porque é normal, vocês vão se conhecendo, vão ficando anos casados, né? Aí a gente sabe que sexo é um presente de Deus, só que tem que ter criatividade para voltar a ter aquelas ideias quando estava namorando, quando estava recém-casados. Algo que também me vem à mente, tem homem que mendiga sexo. A Suzy se queixava disso, para de mendigar sexo, já falou algumas vezes. Isso tem a ver com a forma como você se vê, como o homem se vê. Se você vê valor, se você, eu vou usar assim, é um macho da relação, se você se posiciona como macho da relação,
a esposa ela vai ver admiração em você, ela vai desejar isso também. Mas se você se coloca nessa posição, entra na rotina, em tudo isso que você falou, nessa posição de que eu preciso e como se fosse um faminto ali, também não desperta desejo na mulher. Vocês me corrijam. Exatamente. O homem, na verdade, ele tem que conquistar, né? A mulher, ela tem por natureza agradar ao homem, mas ela precisa ser estimulada para isso, né? Então é conquistado e não imposto ou pedido, enfim, precisou pedir, já perde a graça. Perde o tesão, né? Viu o que ele falou? A mulher tem que ter admiração pelo homem. Sim, sempre. E Pela mulher, né? Com certeza. Duas questões, né, que é diferente no homem e na mulher, né, que a neurociência detalha bem. O homem, ele se apaixona ou ele tem desejo pelo que ele vê. Então, ele é muito estimulado pelo visual. E a mulher, ela é pela audição, pelo que ela ouve. Então, o homem precisa, se ele quer aquele objetivo ali, o objeto dele de desejo, ele precisa entender que o objeto dele de desejo não vai olhar e dizer, nossa, que corpão, que cara malhado. Não, isso é coisa do homem. Né? Eu costumo dizer que os adolescentes de antigamente tinham aquele hábito de pegar uma revista Playboy. Tu nunca vai ver uma mulher tendo essa curiosidade de ver o corpo de um homem. A mulher não tem isso. Ela quer saber qual é o conteúdo desse homem. Por isso que tem mulheres lindíssimas com homens que a gente olha e fala, o que ela tá fazendo com aquele cara? Fala a estatística. Eu li uma estatística que aproximadamente 85% das esposas não acham seus maridos atraentes, bonitos, mas simpáticos. Então, o conteúdo a mulher, atrai. Ela olha assim, não é feio, já tá valendo. É o conteúdo, né? Sim. Que ela olha, que ela observa, ela se apaixona por outros atrativos. E o homem não. Nossa, se for bonita, aí depois o tempo passa e aí a ficha começa a cair, porque o homem também é exigente. Uhum. Aí ele começa a olhar o conteúdo depois. Nossa, mas, né, meu Deus, que burrinha. Aí começa a pegar e tal, aquela coisa. É questão de tempo. É uma questão de tempo. São times diferentes, percepções diferentes. Mínimo de vaidade, né? Eu brinco, ninguém vai se apaixonar por uma mulher que é tipo um corcunda de Notre Dame, né? Com todo respeito, mas quer dizer, que não tem o mínimo de autocuidado. Uhum. Eu concordo, né? A gente primeiro procura, claro, isso até chama atenção, né? Pelo menos um mínimo de cuidado. E depois, claro, principalmente depois o conteúdo, a inteligência, companheirismo e assim vai, né? Aliás, falando nessa questão de autocuidado, né, Michael e Suzy, não sei se vocês têm essa percepção também, mas uma reclamação de casais que estão há mais tempo juntos é justamente essa questão da vaidade, do cuidado, né? Muitas mulheres reclamam que o cara não se prepara para o sexo, falta de higiene, é absurdo, mas é uma reclamação absurda. Gente, tem que tomar banho, colocar um perfume, cuide de você, prepare o ambiente. Aí chega na mulher tal. Senão a mulher começa a fugir mesmo, começa a querer correr. E às vezes é uma coisa simples e básica, a higiene. E a mulher não tem coragem de falar, cara com mau hálito, né? E vai querer beijar? Não vai. Você falou umas dicas interessantes ali, mas super importantes, né? Que você fala, né? Tomar banho, se preparar, fazer aquele momento, um momento importante. Né? E não só uma coisa mais uma. Eu costumo dizer, né, que a gente compara muito com um restaurante. Um bom restaurante, comida boa, decoração bonita, aqueles 30 talheres ali, pratos e copos, né? Você vai de vez em quando, mas quando você quer algo bom, algo de valor, é naquele restaurante que você quer ir, né? E a comida que é servida também, se for uma comida de qualidade, o cliente sempre vai querer voltar. Agora, se a comida é ruim, o restaurante é ruim, o cliente passa batido. É só se não tem outra coisa mesmo. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Exatamente. Não, nunca mais volto nesse restaurante. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? O casal precisa observar isso. A minha apresentação está favorável, né? Para que a pessoa queira voltar sempre. E também pode ser a melhor comida do mundo. Ninguém quer comer todos os dias, né? Quer comer picanha todo dia? Não. Acaba enjoando. Então, essa questão também do nem tanto, nem muito, nem pouco, também é importante para instigar essa procura do casal, né? E teve um casal,
uma norte-americana, uma jornalista ou É uma alguém jornalista da norte-americana. Inglaterra. Ela realmente deu como presente de aniversário pro marido sexo todos os dias. Até E o no livro final dela... ele não Que queria mais. legal. O livro se chama, nós lemos, É. 365 dias de sexo. É um livro, tem tradução em Que E português. bacana. ela Vou fez procurar, isso. Ela, vou procurar. Sim. Durante um ano. Depois disso, não foi mais todo dia. Essa mulher fazia, hein? Pois é. Boa pergunta. Só tinha uma exceção. Se alguém tivesse doente ou no hospital, daí não teria. Mas todos os dias normais, eles fizeram um relacionamento sexual. Teve também os seus benefícios. Eles falaram, nós nos sentimos aproximados, melhorou vários sintomas do nosso casamento. E eles estavam prestes a se separar por causa da falta de frequência sexual. Então o marido, ele queria, ela não queria. Mas a conclusão foi depois de que eles não precisavam mais fazer todo dia. Nossa. E é interessante também que Ele teve uma overdose de sexo. Uma overdose de sexo. Muito bom ter. raro, mas acontece. Homens e mulheres são neurologicamente diferentes, né? Então a gente precisa entender essas diferenças e entender o nosso relacionamento, porque o homem, ele tem na cabeça dele, né, que sexo é quanto mais melhor e tal, mas não é bem assim como a experiência desse livro, né? A não ser que ele tenha algum distúrbio que ele vai querer várias vezes ao dia, mas homens normais e mulheres normais, o homem, ele precisa se sentir estimulado, então ele se sente estimulado caçando, digamos assim, o homem é caçador, isso faz parte, e isso estimula para deixá-lo com mais vontade. Então o fato de não ter sexo todos os dias também é positivo, porque isso aguça cada vez mais a vontade. Quando ele tiver o sexo, ele vai valorizar mais aquele sexo. Então não reclame de não ter todos os dias, porque é isso que faz, quando tem, o sexo ser bom. A gente precisa entender a mecânica, entender que isso faz parte e conviver com isso, né? Sim. Que tem muito isso do casal achar que o sexo do outro vai ser sempre melhor, a grama do vizinho Nada, gente, nada, é tudo igual. Mentiroso, né? Você vê, não. É bom A vida propagandista. passa, né? Eu tô que nem quando tá adolescente e tal. Eu nunca fui. Mas o papo de mulher, de homem, assim, é da questão de frequência, porque as mulheres não têm esse papo. E eu acho que não cabe também ficar falando por aí Discutindo, qual é a frequência sexual. nem deve, né? Nem deve, eu É também inadequado, concordo. não é aconselhável, até porque isso gera também uma questão não saudável de que o outro vai ficar olhando depois para tua mulher com outros olhos. Sim. Não é saudável. Exatamente. Vida íntima, gente, é íntima, é o casal. Não tem como comparar, nossa, mas o fulano faz tantas vezes por semana. O fulano não tem filhos, não tem o trabalho que você tem. Também? Total. Também a realidade de um não é a realidade de outro, né? Então, vida íntima, ela tem que ser mais preservada, tem que ser íntima. Sim. E quando necessário ser discutida, procure um terapeuta de casal, né? Que é o melhor para te aconselhar e não o teu amigo que não tem a tua realidade, não tem a mesma vivência que você, né? Edna, agora eu tenho uma situação oposta. A gente falou sobre frequência sexual. Até deixa eu pegar aqui, foi uma pessoa que nos escreveu ontem no direct. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ainda. Acho que não vou achar. Mas eu vou falar com as minhas palavras. Ah, tá, achei agora. A pessoa, ela falou assim, ó. Ela e o marido são cristãos, são casados recentemente, tá? E ela diz assim, ó. Nós estamos há 4 anos casados. O meu marido, ele trabalha muito, de segunda a sábado. E ele busca satisfazer a sua sexualidade na pornografia, e nós agora tivemos faz um tempo um filho pequeno, de 1 ano e 4 meses, e já estamos mais de 1 ano sem relacionamento sexual. Qual conselho vocês dariam para fazer com que esse casal possa se aproximar de novo? Porque o sexo não define o casamento, mas Sim. casamento sem sexo também não dá certo, ele é a coroa do casamento, ele é um termômetro para ver como está esse casamento. Sim, e principalmente num casamento recente, né? A pornografia, ela estraga e muito o relacionamento. E eu não tô falando nada de espiritualidade. Deem uma pesquisada, dá um Google básico lá, para você ver o quanto é maléfico a pornografia, né? Tanto que, questão estatística mesmo, mais do que 3 vezes por semana a autossatisfação, digamos assim, ela já é maléfica, porque ela vai trazer hábitos que não são saudáveis. Quando a pessoa tem o hábito de se masturbar, digamos, né, o autoprazer, buscar isso, ela
ela acaba criando no cérebro um piloto automático. Mais do que 3 vezes ele vira um piloto automático. De que forma? De que o cérebro entende que aquela é a maneira mais rápida e prática de prazer. Então, essa pessoa nunca vai conseguir ter uma relação saudável de qualidade, porque ela vai ter ejaculação precoce, é um dos sintomas, né, que ela vai acabar desenvolvendo por conta da pornografia, e aí, quando vai ter um sexo normal com a mulher, ele vai demorar muito, ou não vai conseguir ejacular, ou vai ejacular muito rápido, não dando tempo para que a parceira se satisfaça, ou... Exatamente. Ou então, aí ele fala, não, vou satisfazer a mulher, mas ele não tem prazer. E aí a mulher vai se ressentir, porque comigo não consegue ter prazer. Sim. E ela acaba internalizando, achando que ela é o fator, o problema ali. Então, neste caso, precisa buscar terapia e a pornografia, ela precisa ser eliminada do relacionamento, né? Quando a Bíblia fala que o homem e a mulher casam e o seu corpo não pertence mais, na verdade, ela está querendo dizer que a fonte de prazer dele tem que ser a mulher e não ele mesmo. É sobre isso que a Bíblia fala, né? Não é você que se dá prazer, é a tua parceira que vai te dar prazer e vice-versa. Então, é nesse sentido, né, que a gente precisa, quer ter um relacionamento saudável, elimina essa questão de auto prazer, da masturbação, da pornografia, não tem como, o prazer ele tem que ser duplo. É claro que com o tempo de relacionamento, a frequência do sexo vai diminuindo e chega um momento que ela vai deixar de existir. Mas quando isso acontecer, o relacionamento está solidificado e se ambos estão de acordo, é isso que importa, né? Ambos vão chegar, já estamos numa idade, exatamente, já se passou um tempo, já tivemos sexo de qualidade, naturalmente isso vai adormecendo e outras coisas são importantes, né? Mas nesse caso de relacionamento jovem, tem que buscar ajuda urgente, porque automaticamente alguém aí vai acabar sendo atraído por outra pessoa e esse relacionamento não tem como se sustentar. Essa pergunta eu acho muito interessante, que é muito do dia a dia. Olha a frase, meu marido trabalha bastante, de segunda a sábado. E até a Edna falou de tempo antes, que precisa se dedicar tempo para ter uma vida sexual ativa. Quando a pessoa está muito estressada, é uma coisa que realmente faz a pessoa até, umas causas que eu vejo comum no consultório. No caso, seria a falta de vontade. De vontade, falta de a libido, caso, né? Nesse caso aí, Michael, queda de libido, a principal causa de longe é emocional. A primeira, estresse excessivo nos adultos, né? Sim. Agora, nesse caso, ele não tem vontade com a esposa, mas ele vai buscar na pornografia. Então, alguma coisa está errado aí, ou eles não estão praticando a sexualidade corretamente, né? Ou a filha, né? Tem que ver o que está acontecendo. Né? Na verdade, é a questão ali que nós comentamos da questão do restaurante, né? A alimentação não está sendo bem servida. Esse sexo não está prazeroso. Se fosse prazeroso, ele buscaria o sexo com a esposa e não o contrário. Então, ali algum problema está acontecendo. Vários, né? Sim, cada caso é um caso, né? De relacionamento, quer dizer, alguma coisa está fazendo, ou ele mesmo pode ter algum estudo, porque N causas. Mas assim, a rota desse casamento não está indo para um lado muito não bom. está saudável. E eu acho que também tem que enfatizar que não adianta colocar só a culpa no homem. Não. Porque para muitas mulheres acaba se tornando cômodo. Fácil, né? Então eu não preciso, né? Muitas vezes a mulher não tem, né, esse estímulo, ela não se sente estimulada por N motivos, e aí ela acaba fugindo. Exatamente. E às vezes dando graças a Deus que o marido está buscando outras fontes, só que aí o que acontece? Pode ser que apareça alguém na vida desse marido, que ele se apaixone, ou dela, né? E aí um dos dois se arrependa mais tarde, e aí tentar resgatar é bem mais complicado quando tem uma terceira pessoa, né? Outra situação que acontece muito é que os casais comentam, inclusive no consultório, procuram o Roberto também, né, que o homem está trabalhando em excesso e ele não tem vontade, só tem sábado e domingo. Vamos falar de Napoleão Hill. Gente jovem e não tem vontade. Aí vai ao médico, faz um exame básico, a testosterona tá lá embaixo. Aí não há ser humano que tenha vontade, não tem como. Aí eles falam, eu amo a minha esposa, recém-casado, deveria estar no auge, né, querendo fazer sexo todos os dias, mas não vai. E aí vai fazer um exame básico,
é baixo nível de testosterona. E aí resolve isso, faz uma reposição, né? Já melhora. Deixa eu comentar aqui, ó. A gente tem um amigo, também é pastor, eu vou falar o nome dele, o Diego Probst. Ele está nos ajudando na suplementação. E ele, então, desafiou, né, para um homem, para ele saber se o nível de testosterona dele tá bom ou não, se ele precisa suplementar, é quando ele acorda de manhã. E se o pênis está ereto, tá ok. Agora, se não tá ereto, então precisaria... Por quê? Porque, assim, isso é verdade, tá nos livros. O pico da testosterona, no homem, claro, é de manhã cedo. Olha só. Mais ou menos ali entre 5 e 6 da manhã. Nossa, gente. Então, que geralmente, em geral, muitos de nós, ou até vontade de ir ao banheiro urinar, mas ou não, também tem ereção de manhã. É comum, às vezes. Sim. Não. Por quê? O pico da testosterona é nesse período onde a glândula, né, que vem do cérebro, vai lá para os testículos, libera a testosterona. Tudo é bem feito, né? Porque a testosterona também é importante. Quando você falou, o homem é caçador, antigamente era o caçador, então ele tem que ter força física, né? Por isso que quando vai se dosar o exame da testosterona no sangue, o ideal que a gente pede é até ir no laboratório, não precisa ser em jejum, mas no máximo até às 10 da manhã. E se for dosar de tarde, ela tem um pico, claro, ela vai caindo ao longo do dia. Quanto menor é esse pico, mais ela cai. Mas então, para dosar o exame, melhor é no período da manhã. Legal. Mas é bem legal que ele usa como parâmetro. Obrigado, Diego, pelas dicas. Nós estamos ajudando muitos casais. Pode continuar ajudando. E olha só, o que vocês falaram, então, por exemplo, a pornografia, ela faz com que a minha vontade, o meu desejo sexual não vá para o casamento, que é o caso dessa pergunta. O cérebro, ele sempre procura, a neurociência, ela explica isso, o cérebro, ele procura prazer rápido. Né? Ele não consegue entender que a gente que precisa usar a nossa racionalidade, usar o equilíbrio ali e ponderar as coisas, mas ele vai procurar sempre, ele procura poupar energia. Então, tudo que é mais fácil, eu boto no meu piloto automático, faça isso que me consome menos energia. Então, a gente precisa trabalhar isso para ter esse equilíbrio. Pornografia vicia? Sim, óbvio, Então, óbvio, é o prazer rápido. Cortar ou não cortar? É que nem beber, que nem fumar? Vamos lá. Se a pessoa é usuária de cocaína, doutor Roberto, aí ele vai lá e fala para você. Ele vai lá Vocês e fala combinaram pra você. de vir aqui. Posso usar? Ouvintes, Não. É importante para os nossos ouvintes fazer a pornografia só hoje. Posso usar de vez em quando? Uhum. Não, né? Quem é viciado não pode chegar perto. É a criptonita. Chegou perto, vai cair. Não tem. Vou beber só um golinho. Não existe. Tomou o primeiro gole, já era. Né? Então, não existe isso. É realmente eliminar. Eu tenho uma frase que eu uso muito. O mundo moderno, infelizmente, ele nos leva, assim, né? Se deixar, senão vira para a pornografia. Tem uma frase que eu uso bastante nos meus treinamentos, que eu acho assim que deveria ser um mantra, né? Tudo aquilo que eu não consigo controlar está me controlando. Então, aquilo que você não consegue controlar, controla você. Não consigo controlar minha vida financeira, sua vida financeira está te controlando. Você está indo de mal a pior, né? Em todos os sentidos. Tem uma pergunta para vocês agora. Vamos jogar. Vocês são convidados, mas tudo bem, pode. Você não está no seu podcast, Esmeraldinho. Porque vocês falam muito sobre casamentos, tá? Tem um interesse. Qual é a principal queixa que vocês escutam dos casais? Vocês como terapeutas, como pastores, né? Pastores até porque também, que são referência. Né? O que vocês mais escutam? Eu tenho escutado a falta de tempo. Tempo de qualidade. Ou seja, as pessoas hoje não... Tem pessoas que têm o tempo como linguagem do amor, outras não, mas o tempo ele é essencial. Tem uma frase do livro Curso O Alfa do Casamento, alguma coisa assim, e ele diz assim: casamento sem tempo é como planta sem água. Algumas secas, outras murcham, mas todas acabam morrendo. Então, se eu não tenho tempo de convivência, a gente não vai... Eu, como macho, não vou conquistar minha fêmea não vai se deixar conquistar pelo meu macho, usando essa linguagem agora. Não vai ter conexão, não vai ter casamento, não vai ter acordos, não vai ter planos, não vai ter viagem, não vai ter final de semana, não vai ter educação dos filhos. E hoje, nós fazemos, eu digo, a nossa geração, né, a atualidade, fazemos menos sexo do que os casais da década de 80. Sim.
E aí, pelo excesso também de coisas, né? Hoje Sim. a mulher, ela trabalha fora, né? Essa liberação feminina que eu falo, a mulher conquistou seu espaço. Nada, a mulher perdeu espaço, Sim. né? Exatamente. Nos acumularam de funções. Eu sou uma mulher que trabalho fora, acho o máximo e tal, mas essas funções nos acumulam excessivamente. A mulher acaba acumulando 3, 4 papéis, né? Isso nos sobrecarrega. Outra questão que eu ouço muito dos casais, e observo até no meu dia a dia isso, os homens, eles são excessivamente bondosos com os estranhos e não em casa. Por exemplo, Maldosos. eu não gosto, por exemplo, de sair, enfim, tantas coisas, né? Mas uma pessoa estranha me pede, eu faço pro estranho e não faço em casa. Isso eu escuto também de famílias cristãs. Aí a mulher, O pastor, ele é bom para a igreja, mas ele é mal para a esposa ou para os filhos. Exatamente. Eu lembro isso, né? Meu pai já não está mais aqui até para falar dele, mas enfim, é uma situação que acontecia muito. As pessoas falavam, como eu queria ser filha do teu pai é maravilhoso. A gente pensava, nossa, meu Deus do céu. Porque ele era um pastor que se dedicava 100% para as pessoas, mas para nós, não. Eu nunca ouvi do meu pai na infância, meu pai nunca pegava a gente no colo, nunca dizia eu te amo, eu fui ouvir depois de adulta, né? Então, são questões que isso vai refletir em quem nós somos. Freud já dizia, né, que a infância é o solo que nós vamos pisar pro resto da vida. Então, a falta de atenção, de carinho ali do pai vai criar uma filha carente, que vai depois se atrair por pessoas talvez não tão ideais, mas que dão aquele carinho que ela não teve na fase da infância. Então, são coisas então que a gente também tem que influência cuidar. sobre a sexualidade também. Aquilo que você vive na tua infância, se você vai ter uma sexualidade depravada ou reprimida. Exatamente. E muitas vezes as pessoas falam assim pra mim, doutora, mas meu pai era maravilhoso, eu tive o melhor pai do mundo. Eu falo, ok, mas você tem um comportamento onde os teus relacionamentos não são saudáveis. Como era o relacionamento do teu pai e da tua mãe? O relacionamento do pai e da mãe influencia diretamente no tipo de relacionamento que os filhos vão ter no futuro. Então não adianta só ser um bom pai, tem que ser um bom marido, porque a tua filha vai escolher um marido semelhante ao que você é para tua esposa. Então, um pai que muitas vezes agride a mãe, né? Essa filha vai procurar também lá no futuro inconscientemente, mas o cérebro dela entende que quem ama agride. E ela acaba se apaixonando por um agressor. Agora, falar uma coisa, a Suzy falou antes, né? A gente estava falando aqui só dos homens, né? Agora que eu tenho que falar também, vou dar um exemplo de mulheres, tá? Depois que a mulher é mãe, ela tem que também saber a diferença. Dosar, né? Não dosar só para os filhos. Sim. Porque às vezes é comum essa queixa. Fica só mais para os filhos e esquece o marido. Ela negligencia o marido. Os filhos vão um dia crescer, vão bater asas, isso eu vejo trabalhando com idosos, né? E vão cada um morar. Seguir a sua vida. Em qualquer lugar, né? E a gente vê, e quem acaba ficando? O casal. Sim. Né? Então, também tem que pensar nisso, né? Claro, tratar bem sempre, buscar o equilíbrio que vocês estão falando aqui, né? Um bom relacionamento, a boa sexualidade, mas também lembrar que, não estou falando que a culpa é só da mulher, tá? Pelo amor de Deus, mas também as mulheres, é muito comum, quando tem filhos, às vezes esquece do marido. E se não tiver uma boa conversa, isso também não vai dar legal. Vai dar uma hora que vai estourar, né? Ou ele vai procurar outra, ou vai viver sempre em crise, e pode estourar até da parte sexual. E não vale mendigar também, né? Não. Porque é o que eu digo, assim, se a mulher já tem os filhos pequenos pra cuidar, que o marido não seja mais um filhinho ali, né? Porque hoje em dia isso é bem comum. É bem comum, infelizmente. Né? Gente, eu queria fazer uma pergunta. Eu tenho atendido casais e tenho percebido que casais que tomam remédios, seja para depressão, ansiedade ou qualquer um outro, Pra dormir, né? para dormir, eles baixam a sua frequência e qualidade sexual. Muitas mulheres queixam, não tenho mais desejo, não tenho mais libido, se dá para usar o termo dessa forma. Os homens também falam, não consigo manter uma ereção. Qual é o papel dos remédios negativamente ou positivamente nesse sentido sexual, do desejo, da vontade de se relacionar com sexual? Vou deixar o doutor responder primeiro, depois eu falo. Coisa que a gente tem que falar, nossos aqui ouvintes, a culpa não é só do remédio. Tá? Você falou da década de 80, tinha mais relação sexual. Então, assim, a mudança dos hábitos de vida mudou muito. Sim. Tá? Vou dar um exemplo. Você falou falta de tempo. É verdade, falta de tempo. 2, sedentarismo. Tá? Porque hoje tem tantas pessoas com testosterona baixa,
né? Então, sedentarismo associado à obesidade, né? Então, vamos somando. Hoje, o mundo está estourando de doenças emocionais. Uhum. Tanto que a gente sempre fala, ansiedade, depressão, está altíssimo em todas as idades. Né? E claro, se a pessoa não tem bons hábitos, que essa é o beabá da saúde, ela vai também acabar no remédio. Né? Então, você associa maus hábitos de vida, tabagismo, alcoolismo, sedentarismo, obesidade, doenças mal curadas, doenças emocionais, aí tem que entrar com remédio. Os remédios também, que eles ajudam numa parte, né, vamos falar sobre depressão e ansiedade, eles podem, e está em bula, muitas vezes diminuir a vontade sexual ou retardar a ejaculação. Tá? Então, Michael, eu diria assim, ó, nem tudo é só remédio. Usar remédio quando precisa. E se o paciente chegar e dizer, olha, já aconteceu várias vezes, doutor, esse remédio aqui não dá. Não funciona mais. Né? Não sou mais o homem alfa. Aí cabe ao médico, claro, buscar se tem alguma coisa, como você falou ali, hormonal, coisa e tal, e tentar usar o remédio hoje tem que menos afeta a parte sexual. Isso existe. Tá? Não quer dizer que todos os remédios vão fazer mal para todos. É interessante, cada ser humano é diferente. Né? Mas a gente sabe que os remédios também são uma causa importante de diminuição tanto do desejo sexual como também na ejaculação, né? Chegar no clímax, tanto masculino quanto feminino. O próprio anticoncepcional, né, que hoje é raro uma mulher que não faça uso de anticoncepcional, é um dos principais... Ah, parabéns, Suzy. É um dos principais redutores do apetite sexual na mulher. Mas aí a questão do custo-benefício, né? Sim. O que me custa mais, né? O que é mais importante, minha vida sexual ou ter um filho? Mas, Edna, não quer dizer que todas tomam anticoncepcional? Não, nem todas, mas é um dos efeitos colaterais. Ele pode ser usado, vocês sabem bem também, de maneira, cada ser humano é diferente. Sim. E muitas pessoas também acabam utilizando a medicação como desculpa. Efeito placebo, né? Aí eu costumo dizer, aprendi com o Roberto, não leia a bula, procure um médico de confiança, um bom médico, pergunte para o médico e ele vai te dar a medicação mais adequada, mas não leia a bula, porque a pessoa lê a bula e ela se autossugestiona, nosso cérebro é assim, e começa a sentir tudo aquilo ali mais um pouco. Posso contar um exemplo bacana? Sim. Aconteceu semana passada, também esse paciente, ele disse, Roberto, um papo bem interessante. Normalmente eles falam de sexualidade no final da consulta. Porque daí já criou a confiança, dá pra falar um pouquinho mais. Sem vergonha. Aí fala em voz baixa ainda só, e no consultório fala em voz baixa, tá? E aí, assim, Roberto, eu queria entrar com um remédio que diminua a minha vontade sexual. Eu falei, nesse caso, que ele tinha uma vontade muito exagerada. E queria todos os dias. Então ele chegou à consciência, né, que realmente tinha alguma coisa errada com ele, tinha que diminuir essa... Então, também existe esse caso, claro, é a minoria, né, mas para tentar baixar um pouco também o termômetro ali do calor. Interessante. Eu ouvi uma vez um termo falando que o remédio ele é como uma boia, que não permite com que você afogue. Pensando agora em ansiedade e depressão. Mas aprender a nadar são os hábitos, as rotinas, tudo aquilo que precisa ser mudado. E em questão de efeitos, Michael, se a pessoa tem depressão, por exemplo, e não usa medicação, beleza. Ela acha, não, vai prejudicar a minha sexualidade. Uma pessoa depressiva não tem vontade de fazer sexo. Sim. Né? Então, a depressão precisa ser tratada, porque ela pode levar a pessoa depois... atentar contra a sua própria vida, entre tantas outras coisas, os prejuízos são muito maiores, né? Então as doenças precisam ser tratadas, os efeitos colaterais são mínimos, precisa muito tempo para que isso realmente venha afetar a vida sexual da pessoa, né? E o ideal é que a pessoa mude aqueles hábitos que levaram ela a adoecer naquele sentido ali, né? Mas, primeiro conselho, não leia a bula, confie no médico, não leia a bula, se sentir o efeito, aí converse com o médico, que o médico vai substituir. Sabe se fazer troca de médico. Que o médico tem que isso mesmo. Agora eu quero pegar o teu exemplo ali, só pra gente dizer, da boia e aprender a nadar, o que é mais fácil? Usar um remédio ou mudar hábitos de vida? Usar um remédio. No cérebro sempre gosta do não quer mais mudar. fácil. A pessoa não quer mudar os hábitos, né? Então, assim, eu escuto muito no consultório, tá? E eu falo a mesma coisa sempre, né? Os hábitos de vida vêm em primeiro lugar, sempre, sempre.
e o tratamento farmacológico é a segunda opção. Só que as pessoas, a maioria, não está a fim de mudar. Porque é mais difícil. E até parece que você daí não é um profissional. Você fala, você tem que se alimentar melhor, fazer mais exercício físico. Mas como eu fui no médico para ganhar um remédio? Eu queria um remédio, não um discurso. Exatamente, Olha só, gente. Falando ainda de dificuldades na área sexual, a gente falou de pornografia, esse foi um meu problema no casamento, que eu trouxe para dentro do nosso casamento, que trouxe essa comparação, exigência, que era uma questão emocional na minha vida que eu tinha que trabalhar, que eram pessoas que eu tinha que perdoar, que eu tinha que entender esse papel de pai e mãe na minha história. Isso. Até é um dos nossos livros, vocês vão ganhar de presente. Eu acho que vocês já têm de presente, mas vão ganhar de novo. É bom. Vão ganhar de novo. Isso. E o outro problema que nós enfrentamos no casamento, eu vou deixar a Suzy falar um pouquinho, que era a questão do vaginismo. Sim. Isso as pessoas quase não falam, Sim. né? E as mulheres nem sabem o que é isso, né? E é muito comum, muito comum. O vaginismo eu também diria que é emocional, porque como a mulher só funciona com a cabeça na hora do sexo, e por isso que quando a gente tá ali no bem e bom, e eu vejo que o Maico tá ali Focado. e tá no silêncio. E daí eu tô lá olhando as teias de aranha e tal, e eu digo, Maico, conversa, porque senão não vai funcionar comigo. Só que daí ele não conversa, ele faz perguntas pra eu responder e ele não precisa mais falar, né? Mas Eu trabalho com melhorando. coach faz perguntas. Tá melhorando. Pra mim sim, pra ele não. Ele é uma falta de lubrificação, né? E é o músculo, né? Ele se enrijece. Isso. É uma contratura muscular, na verdade, é uma resposta a um pensamento, né? Se inconscientemente algo na relação não está me agradando, o cérebro, ele não vai liberar a química. Exatamente. E aí o órgão genital feminino ali, ele trava. Exatamente. A mulher é igual. E aí ele não expande como deveria. A mulher tem que ser lubrificada. Exato. E aí pode causar fissuras, dor e todo... Quer dizer, não vai. Não vai de jeito nenhum. É e o meu problema do vaginismo era por quê? Porque como a gente disse antes, a gente até queria entrar nesse assunto depois com vocês, nós dois casamos virgens, mas isso não foi a solução para que a gente tivesse uma vida de casal, que tudo funcionasse. Uma sexualidade feliz, ela não foi feliz. Porque... No meu caso também, no meu primeiro casamento foi assim. Porque o Maico trouxe a pornografia dentro do casamento, ele achou que casando ele ia parar e não era. Para nós homens era mais fácil ter a pornografia perto, né? Parecia que era um hábito até cultural, né? Isso, que o homem pode, a mulher não. Isso também tem. Antigamente. E o homem que não via não era homem. Era uma coisa do ecossistema, dos amigos, né? E foi por meio de amizades que eu cheguei também dentro disso. Agora, não colocando a responsabilidade sobre amigos. Sim. Eu acho que todo mundo é autorresponsável. Sim. Mas culturalmente parecia ser mais aceito nesse sentido. E eu trouxe, então, o vaginismo por quê? Porque eu passei por um abuso sexual na minha infância. Então, toda vez que o Maico... Não era toda vez... Mas quando ele se aproximava, vinha a lembrança de que isso era parecido com o que eu tinha passado. E daí travava. Daí realmente o músculo, ele se contrai e... Exatamente. Como é que você buscou o tratamento? Até para quem está nos escutando ter esse exemplo. Olha, demorou pra gente buscar ajuda. A gente, na época, leu o livro Ato Conjugal, que dava ali alguns capítulos do que poderia se fazer e tal. E eu achava que era físico, sabe? Eu cheguei a um ponto de ignorância de pensar assim, tem alguma coisa errada comigo, eu não tenho buraco. E a gente levou meses até se ajustar nisso. Meses até buscar ajuda e dizer agora, não foi dever de fábrica. E na questão também de eu não me conhecer, né? A gente, como mulher, a gente cresce e não aprende de que você tem que se observar, saber como funciona o corpo. Conhecer o corpo, Isso a gente não faz. Aí também o pessoal cristão acaba sendo criado também de que sexo é pecado, sexo é errado. Essas falas, Então isso também afeta muito a sexualidade da mulher. Então quando chega um momento, ela foi criada dizendo que sexo é errado, que ninguém pode tocar nela, que aquilo ali é proibido, é só pro casamento, só que se a infância é o solo que nós vamos pisar pro resto da vida, e a minha mente, a minha base emocional é formada na infância, quando eu for adulta, o que vale não é o que eu escolho agora, é o que foi programado lá atrás. Então, quando eu for ter prazer, meu cérebro aprendeu que aquilo ali é errado. Se é errado, eu vou me travar, vou tentar me proteger, e aquilo ali não vai ser possível. Sim. Então,
É muito importante os pais cristãos evangélicos conversarem sobre sexo com seus filhos, né? Eu sou de uma geração onde não se falava sobre nada, eu não fazia ideia que homens e mulheres eram diferentes. Quando eu fiquei mocinha, eu achei que eu tava morrendo. Comecei a chorar, chamei minha irmã, ai, não avisa ninguém, mas eu tô morrendo, um drama. Daí ela começou a isso aí, né? Enfim, daí ela que me contou, isso aí vai acontecer todo mês, não sei o que, ela me deu um pacote de absorvente. Da época, vinha 30 na promoção, daí ela falou, cada vez que suja você troca. Eu usei os 30 num dia só. Fiz um estrago. Aí depois que tu vai aprendendo. Tem que se conversar sobre sexualidade com o filho e com a filha, né? Por que ocorriam tantos abusos? Ainda acontece, mas hoje um pouco menos, né? Nessa parte da infância, porque os pais não conversavam sobre sexo com os filhos, era algo proibido. Sim. E não pode. Tem que ser dito, olha, você foi criada para ter prazer, existe prazer no relacionamento sexual, não é para agora, é para sua fase adulta, mas você precisa entender que o seu órgão sexual é para isso. Sim. Tem que ser conversado. Né? Vocês não acham que ainda na vida moderna isso é um tabu entre os casais, ainda pais para filhos? Sim, em alguns casos ainda é, principalmente no público cristão, infelizmente, que deveria ser o público mais feliz nesse quesito. Sim. Né? Edna, sabe quando nós vamos fazer as palestras sobre sexualidade, a gente pergunta... Quem de vocês ouviu pai e mãe falar sobre sexo? Sei lá, se tem que sexo era bom e que deveria ser feito. Positivo sobre sexo. 2, 3 pessoas levantam a mão. Todo o resto não ouviu falar. Então, significa que pai e mãe normalmente têm uma dificuldade, então, nessa área. Ou nem fazem mais. Mais. Então, eles não falam sobre esse assunto. E não falar sobre esse assunto gera os mesmos efeitos do que tu ter visto uma sexualidade depravada, digamos assim, pai traindo mãe, mãe traindo pai. Das amigas, né, das outras pessoas, né? Exatamente. Eu lembro da minha mãe falando sobre sexo, só que eu fugia. Hoje eu sei por que eu fugia. Porque isso me lembrava do meu abuso. E como minha mãe não sabia que eu tinha sido abusada, eu sempre encarei isso por anos de que isso foi algo de pesadelo, aconteceu durante a noite. Então, eu me irritava quando ela vinha com esses assuntos. Só que eu sei que ela tentou. Hoje tu entende ela. Ela tentou, sim, me dar os direcionamentos. E como mudar isso? Eu recebi esses tempos um depoimento sobre o livro de pornografia, eu queria ler e eu achei o máximo. A pessoa escreveu assim, ó: tirei um tempo para ler o livro Geração Pornô. Deus tem colocado no meu coração em criar um grupo para trabalhar na igreja a partir das minhas experiências de como Deus me livrou desse vício e a partir dessa leitura desse livro. Minha oração é que Deus levante pessoas que passam por esse vício para que possa trabalhar esse livro com eles. E eu acredito que mais pessoas precisam se levantar. Vocês já se levantaram. A Edna fala sobre sexualidade, viaja pelo sul, pelo Brasil todo para falar disso. Nós falamos disso. Mas eu acredito que a pessoa simples lá da igreja, a pessoa simples precisa estar levantando e dizer, vamos tematizar esses assuntos? Vamos falar sobre pornografia, sobre abuso, sobre sexualidade feliz, sobre como funciona a vida sexual. E esse está sendo o principal problema hoje. Faltam pessoas que não têm vergonha de levantar e falar sobre esse assunto. O que vocês iam sugerir para igrejas, para pessoas, para líderes de casais, de ministério de casais nas igrejas, de jovens, para tematizar esse assunto? Bom, na verdade eu falo, né, que sexo mais do que ser feito, ele deve ser falado, né? Nada vai ser bom se não houver uma preparação, se não houver conhecimento sobre isso, né? Então, e não deve ser feito só para adultos, tem que ser feito para adolescentes. O adolescente precisa entender o que o adolescente, ele precisa entender o que é sexualidade, não o sexo. Isso aí ele vai, é mais para frente, mas precisa ser falado sobre a sexualidade, né? Há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu fui chamada por um colégio aqui em Blumenau, um colégio particular, que estava em polvorosa, porque aconteceu um fato inusitado e eles não sabiam como lidar e me chamaram. Eu já tinha dado palestra lá e eles me chamaram para resolver o BO. A sala do prézinho, 4, 5 anos, a professora saiu para buscar alguma coisa, uma caixa, alguma coisa que ia fazer atividade. Quando ela voltou, tava todas as crianças com as calças abaixadas, os meninos mostrando os pipi para as meninas e olhando olhando as meninas e vendo, deixa eu ver, e mexe aqui, mexe ali, e isso foi um escândalo gigante e
enfim, alguns pais querendo linchar a escola, né? Outros rindo, achando o máximo, né? Geralmente os pais de menino achando o máximo. E as professoras e as diretoras, todo mundo desesperado. Eu falei, olha, gente, vocês estão querendo traumatizar uma sala inteira. Porque existe algo chamado sexualidade, que é desperta dos 4 aos 5 anos de idade, em média, que é quando a parte... Na verdade, existe uma parte neurológica que começa aqui na cabecinha da criança, ela começa a mielinizar. Toda a parte onde tem o líquido da medula, ela vai criando um circuito nervoso e ele vai descendo a partir do momento que o bebê nasce. Nos primeiros meses, os 3 primeiros meses, vai essa região aqui até a região da nuca, onde a criança vai começando a ter os movimentos do pescoço e vai descendo, enfim. É o sistema nervoso que vai passando, a gente chama uma capa de mielina, esse é o nome científico, e vai descendo. Quando chega lá embaixo, na região mais baixa da coluna, ali pelos 4, 5 anos de idade, é onde a criança começa a sentir choquinhos na região genital. E aí a criança começa a mexer. Como é que o Matias... meus filhos. E aí as mães ficam desesperadas, essa criança tá ficando com o pipizinho ali em pezinho, e o que tá acontecendo? E, meu Deus, isso é normal, é natural, é o corpo da criança sendo preparado para o futuro. E quando ela começa ali na fase dos 4, 5 anos, ela começa a ficar curiosa, porque ela tem umas sensações diferentes, quando ela mexe ali, aí em muitos casos a mãe vai lá e bate na criança, para que isso não pode, é feio. Como que ela vai ter É o maior erro. Ela é diferente de mim? E aí como que essa criança lá no futuro vai ter uma sexualidade saudável se os primeiros impulsos que ela teve foram coibidos e foi dito para ela que aquilo é errado. E isso é sexualidade. Sexualidade é um impulso natural, é uma necessidade humana, assim como comer, tomar água, é uma necessidade, né? Não é errado. É uma necessidade, então a gente tem que falar sobre isso e instruir as crianças sobre o que é sexualidade, adolescentes, tem que ser falado sobre isso. E a igreja está perdendo o papel de chegar primeiro e instruir essa criança. Tudo que eu não aprendo corretamente, eu vou aprender de uma maneira distorcida. Total. E hoje a internet está aí, para as crianças, né? As crianças entram lá. Esses tempos eu fui fazer uma palestra, pastor, e eu queria a palavra sexualidade para colocar um PowerPoint lá. Eu botei sexualidade, automaticamente me apareceu uns vídeos do Kid Bengala lá, os vídeos já abertos. Eu falei, que é isso? Fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, imagina uma criança digitando lá sexo. Um trabalho da escola. O que é que vai aparecer para ela? Só que se você conversou com ela antes, se você educou e instruiu, ela não vai se chocar. Estamos falando que mexe no celular já crianças. Sim, né? crianças. Então, ou nós educamos a nossa geração corretamente, ou a igreja chega e faz um papel correto de explicar o que é sexualidade, ou essas crianças vão aprender de maneira errônea e continuar cometendo erros e sendo uma geração sexualmente inadequada. Eu lutei bastante. Só deixa rapidinho. Daí tu continua. Tá. Eu lutei bastante para conversar com o nosso mais velho sobre pornografia, porque eu pensava, eu não sei como é que se faz isso, o que eu falo para ele, que palavras eu uso, eu nunca achei, eu procurei formas de falar, né? Como é que eu vou falar para ele que se um dia alguém, não sei o que, como é que ele é para se portar? Eu consegui fazer isso faz umas 2 semanas e foi leve, sabe? E daí não, a gente fica esperando 7, porque eu sei que porque os amigos estão com o celular já. Sim. A média de idade de uma criança, quando ela tem o primeiro celular, é 9 meses para ela ver um conteúdo pornográfico. Não que ela procure, mas que vai aparecer para ela. Vai aparecer para ela. Sim. E se eu deixo meu filho ir brincar com o vizinho, eu não sei como a mãe lida com isso em casa, né? Eu sei que o nosso filho, ele chega em casa às vezes e diz, ô mãe, ele disse que era para ir lá no YouTube, digitar não sei o que, daí eu já sobe o sangue, assim. E a gente recebe casais onde eles dizem assim, nós temos um filho de 13 anos, será que já tá na hora da gente falar sobre isso? Meu Deus, já passou da hora. Já passou uns 10 anos quase. Tá atrasado. Exagerando 10 anos, mas eu acredito que quanto mais cedo o filho escutar do pai e da mãe, melhor será para a vida sexual dessa criança. Eu queria fazer o gancho para você que está assistindo esse podcast. Pega esse podcast agora e compartilha ele nos grupos de WhatsApp onde você está. Da tua igreja, do grupo de casais, do grupo da família. A gente está falando sobre sexo sem vergonha.
E é um sexo sem vergonha bom, porque tem muita gente, tem 50% do conteúdo de sexualidade na internet é pornográfico ou de cunho erótico. Então a gente está produzindo aqui um conteúdo que é para salvar o teu casamento, a tua família. Então pega isso agora e compartilha, faça esse conteúdo chegar em quem precisa, em casais, em famílias, em igrejas. Convide a Edna para fazer palestras na tua igreja, nos convide para fazer palestras na tua igreja, porque nós temos certeza que isso vai trazer bênção, 5, 10, 15 vezes para gerações e para que a sexualidade ela seja plena e abundante nesse sentido. Edna e Roberto, temos ainda alguns minutinhos e a gente tem uma pergunta final para os nossos convidados, que é sempre a mesma, voltada um pouquinho ao tema. O casal está prestes a se separar por questões sexuais, por causa da sexualidade. Sexo não funciona. Qual conselho cada um de vocês daria? Suzy também dá um conselho final. Mas queremos o teu também, não Jó. É bem simples e ninguém faz. A maioria das pessoas, quando está prestes a se separar, ela começa a procurar outra pessoa para conhecer, aí começa aquele período de conquista para sentir aquele frio na barriga, aquela coisa toda, né? Então, o meu conselho, a minha dica é: conheça novamente o seu parceiro. Tudo que você faria por um novo parceiro, zera a conta. Esse é o problema. A gente começa a carregar bagagens. Porque lá em 1900 e Noé ele me disse tal coisa e eu trago aquilo para o momento e vira discussão. Inclusive o Roberto, a gente estava comentando de um paciente dele que falou isso e ele aconselhou conversa com a tua esposa. Eu já tentei, mas ela fica buscando meus erros lá do passado e traz para cá. Conversa, faz um combinado, chama teu parceiro, tua parceira e fala assim, vamos zerar. Tudo o que aconteceu fica para trás. O que te incomodava, põe numa lista de papel ali, escreve uma listinha, ambos faz um checklist ali, a tua listinha, a minha listinha. Eu recebi um conselho muito sábio do nosso pastor quando nós fomos casar, o meu segundo casamento, e o pastor falou assim para nós, para mim e para o Roberto, o casamento é uma viagem que vocês vão fazer onde cada um vem com a sua malinha. Só que chega no aeroporto, vocês não podem levar as duas bagagens, vão ter que levar uma só. Então vão ter que abrir ali no chão as duas malinhas, fazer uma malinha para que caiba coisas para que vocês façam essa viagem. E o segredo do casamento feliz é vocês colocarem o mesmo tanto de bagagem ali. Se um colocar a mais por amor ao outro, lá na frente, quem tirou mais coisas da mala vai cobrar do outro. Então, tem que ter um equilíbrio ali. O segredo é fazer essa mala. Então, faça concessões. Olha, isso aqui eu posso mudar, isso eu posso... Ok. Zerem a conta e comecem de novo. Leva tua esposa para passear, como você levaria uma pessoa que você acabou de conhecer. Conheça a tua mulher novamente, porque ela não é a mesma pessoa que você conheceu. Eu não sou a mesma pessoa. Nós estamos casados há 10 anos. Não sou a mesma pessoa de quando... ainda bem, né? Não sou a mesma pessoa. Começa a conhecer novamente, mesmo que você ache que ela gosta de comer bolo e feijoada, pergunte novamente qual é a tua comida favorita, qual é teu lugar favorito, conheça novamente aquela pessoa. É mais fácil você fazer isso com uma pessoa que você sabe os valores que ela tem, que você sabe quem ela é, do que você sair fora, carregar marcas, porque ninguém sai de um relacionamento sem levar marcas, sem cicatrizes, é doloroso um novo relacionamento, né? É melhor você recuperar o teu relacionamento do que você construir um novo a partir do zero. Amém. Esse é meu conselho. Ela deixa bastante tempo para mim, né? O conselho que eu daria também é assim, sem um bom diálogo, não tem bom relacionamento. Né? Primeira coisa. Quando eu escuto bastante isso, problemas de casamento, às vezes os casais, né, no consultório é tipo um confessionário, né? E eu tento esgotar e orientar para conversar com a esposa, antes de separar, porque às vezes a pessoa está lá, vai tomar decisão só na emoção, aí quando cai a ficha da razão, vê o que fez errado, veja onde está errando, conversa, tenta esgotar todas as possibilidades. Se não houver chance mesmo, aí fazer o quê? Infelizmente. Mas se houver chance, é tudo o que você falou, Edna, é uma reconquista. E outra coisa, se eles erraram, vê onde é que erraram, e chegar como falou, não fica um jogando pedra o tempo todo no outro, porque daí não vai dar certo, né? Mas eu acho que tem que ter um bom diálogo para recuperar esse relacionamento. Legal, muito obrigado, Suzy.
O meu é fala com o Maico. Aí, com certeza, Fala a com ajuda de um terapeuta, pastor, Total. é o ideal, porque como eu comentei no início, somos corpo, alma e espírito, a gente precisa cuidar dos três, não tem jeito. Ontem eu estava atendendo uma pessoa que trabalha no comércio e a pessoa estava com uma dificuldade no casamento e eu falei, trata a tua esposa como teu melhor cliente. Exatamente. Como é que ela reagiria se ela fosse teu melhor cliente? É aquilo que a gente falou antes, né? Psicologicamente, né, falando da parte neurológica, nós temos um péssimo hábito, infelizmente, de tratar um estranho muito bem e explodir com a pessoa que a gente mais ama. Pode observar, a pessoa que tem o teu pior lado é a Sim. pessoa que mais te ama. Né? E a gente não deve Depende do cometer caso, esse erro. a Não, maioria. sempre. Quando a pessoa vai explodir, quando ela vai perder o controle das suas emoções, ela não vai fazer isso diante de um estranho. Ela vai fazer isso diante da pessoa que mais ama ela. Exatamente por isso. Porque ela acha, ele me ama, ele me tolera. Mas, poxa, você está dando o teu pior para quem mais te ama. Isso é justo, é correto? Não é. É com Né? os filhos assim também? Sim. Gente, muito obrigado por estar aqui. Obrigada a nós pelo convite, pela... Amigos, nós que agradecemos. Isso. Estamos muito felizes. Para você que está nos assistindo, nós temos 2 convites para você. O primeiro deles é no dia 23 de novembro. Nós vamos ter o nosso dia para ativar o amor no casamento. Só tem 10 casais que podem se inscrever, então vai ser um evento bem restrito, mas é só para quem realmente é chamado, para quem realmente deseja ir a fundo na sua história, no seu casamento. No link da nossa bio você encontra o link de inscrição. E se você... Já tem fotos do local? Já tem fotos do Meu, local, mas então- nós ainda vamos fazer alguns vídeos. É bem legal o local, fica em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Então vale a pena, vai ser um dia incrível. Refeições estão inclusas. Se você não é da nossa região, aproveite para conhecer a nossa região de colonização alemã aqui em Santa Catarina. E segundo convite é, se você hoje passa por alguma dificuldade no seu casamento, nos mande uma mensagem. Nós vamos te explicar como você pode procurar ajuda, algum acompanhamento. Eu, Maico, faço isso. Tem uma mentoria para te ajudar. Ela é uma mentoria personalizada só com você ou com teu cônjuge. Com certeza a Edna também acompanha casais Sim. dentro do trabalho dela. E agora ainda fica aberto aí para vocês convidarem as pessoas para alguma coisa que vocês fazem ou as redes Compartilhar as sociais. redes sociais. Edna, eu falo que você que é do marketing da família. Exatamente. É Roberto Esmeraldino no Instagram, vocês podem seguir o doutor. Tem lá sempre vídeos, dicas de saúde e vocês podem também mandar sugestões de temas que vocês querem que a gente fale. E no meu caso, Edna.Esmeraldino. E nós temos também um canal no YouTube que é o Talk com Edna Esmeraldino e Dr. Roberto Esmeraldino, onde a gente fala muito sobre comportamento e sobre saúde também. Temos vários convidados, inclusive o pastor Maico e Susan também estão lá. Tem que voltar, hein? Exatamente, tá na hora da gente fazer a fase 2. Conhecemos Legal. o local já. Gente, os nossos livros ainda de presente pela segunda vez. Vamos levar Mas e deixar pode- no consultório para Esses três eu vou presentear, levar, eu vou- e presentear no consultório Vou. depois quem você achar que precisa desse tema, que eu acho que é Primeiro super eu vou ler. importante. É isso aí. Depois eu vou Exatamente. presentear. Gente, Deus abençoe vocês. Amém, muito Muito obrigado por estar obrigada. aqui. Graças a Deus.